A partir de 1830, não foi mais permitida a circulação dos denominados loucos nas cidades. Os mesmos foram retirados do contexto social e isolados. Porém, como não havia tratamento específico na época, eles eram tratados do seguinte modo. Nossa, o que tá acontecendo? Seus porcos imundos! Eu vou fazer você comer isso daqui, seu nojento! E você para com isso! Doutora, me ajuda! O que tá acontecendo aqui? Se vira com esse povo. Agora eu não posso. Eu tenho que fazer uma lobotomia. No século XVIII, o médico francês Philippe Pinel iniciou uma revolução na abordagem dos indivíduos que até então eram considerados loucos, passando a abordá-los de modo mais humanitário, primeiramente ao desacorrentá-los e observá-los como indivíduos com transtornos mentais. O senso humanitário de Pinel espalhou-se pelo mundo, até que em 1888, na cidade de Diamantina, Minas Gerais, foi criado o Hospício de Diamantina, inicialmente anexado ao Hospital da Santa Casa. O local tinha a promessa de ser um hospital moderno no acolhimento dos ditos prejudicados. Mas como a religiosidade nessa época era muito presente nas famílias brasileiras, o hospital não atingiu suas expectativas e teve suas portas fechadas em 1906. Já o Hospital Psiquiátrico do Juqueri, inaugurado em 18 de maio de 1898, pelo psiquiatra Francisco Franco da Rocha, em São Paulo, inicialmente abrigava apenas pacientes com insanidade mental. Após alguns anos, tornou-se também um sanatório judiciário. Na cidade de Curitiba, o Hospital Nossa Senhora da Luz, criado em 1903, foi o primeiro hospital especializado em doenças mentais do estado do Paraná e ainda está em funcionamento. Em Curitiba também contamos com o Hospital do Bom Retiro, que foi fundado em 1945 e teve sua primeira sede no bairro de mesmo nome, e foi demolido em 8 de dezembro de 2012, sendo assim transferido para o bairro Jardim Botânico. O hospital da cidade de Barbacena foi responsável pela morte de mais de 60 mil pacientes. Foi considerado por muitos anos como o maior do Brasil. Mas o tratamento dos pacientes dentro do hospital era desumano. Muitos morriam de fome e frio. Faltavam leitos, nem estrutura básica. As condições dos pacientes no hospital foram igualadas a campos de concentração. Ao chegar no hospital, suas cabeças eram raspadas e eram uniformizados. Com o tempo, muitos permaneciam nus. A água do esgoto jorrava no pátio e era bebida pelos pacientes. O Colônia foi inaugurado em 1903 e ainda está aberto, mas o período onde ocorreu o genocídio foi entre 1930 e 1980. As pessoas eram internadas sem serem diagnosticadas corretamente. Com o tempo, pessoas que fugiam do que era tido como normal na sociedade eram internadas, como alcoólatras, prostitutas, homossexuais, negros e etc. Além dessas condições extremamente precárias, o hospital chegou a internar cerca de 5 mil pacientes, enquanto sua capacidade era de 200 leitos. No período de superlotação, cerca de 16 pessoas morriam todos os dias, por inanição e frio. Com todas essas mortes, o hospital passou a comercializar os corpos dos pacientes para as universidades de todo o Brasil. Meu nome é Antônio Henrique Milagre, 64 anos. A Barbacena eu vim de Oliveira, eu estava completando 18 anos. E nós viemos com 56 pessoas de Oliveira para Barbacena. Dos 56, só chegou aqui 26. E sempre o internato. Quando chega no hospital, tomava injeção, tomava choque. E eu ficava pensando aquilo, isso que iria acontecer comigo. Quando eu entrei, eu já estava planejando como é que eu ia sair lá de dentro.
Aí quando fez 17 dias, a irmã tinha marcado lá uns 8 sacos de batata para descascar. Nós pegamos as batatas, um bocado nós descascamos, um bocado nós jogamos fora. Então ela marcou o cachorro para ir na cela, ficar na cela 30 dias. Então vamos ter que sair daqui hoje, de qualquer maneira. Se nós não sair, amanhã nós estamos esticados dentro do caixão. Aí nós já tínhamos estudado o jeito, mas que sair nós fugimos por dentro da cozinha mesmo. Acendemos uma vela e fomos na rua pegar a roupa. Eu pulei um muro uns 8 metros de altura, lá de cima, caímos do outro lado num lugar cheio de rosas. Espinhamos todo, eu e os outros dois. Aí nós caminhamos, beira BR, mas beira o mato. Aí os dois foram para São Domão e eu fui para Lafayette. Quando cheguei em Lafayette, 11 horas da manhã, o meu pai tinha ido para a Barbacena para me buscar. Em vez de quando eu penso em hospital. Eu lembro o que já passou dentro em quarto, que o cabelo não podia sair, esperar um mês, 2 meses, esperar uma visita para a gente. As minhas fugas que eu dava no hospital, dava tudo errado. Aí eu fugia do hospital, chegava lá na meia, pegava uma carona, pegava o médico da clínica e voltava para a clínica de novo. Mas agora não, agora eu senti que eu melhorei tudo mesmo. Eu saio sozinho, eu viajo para todo lado. Eu sinto que já passou por mim. Tem hora que sai até água no olho da gente, eu sinto que passou por mim. Em 1990, o Brasil torna-se signatário da Declaração de Caracas, a qual propõe a reestruturação da assistência psiquiátrica. Em 2001, é aprovada a Lei Federal 10.216, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. Dessa lei, origina-se a Política de Saúde Mental, que visa garantir o cuidado ao paciente com transtorno mental em serviços substitutivos aos hospitais psiquiátricos, superando assim a lógica das internações de longa permanência, que tratavam o paciente isolando-o do convívio com a família e com a sociedade como um todo. A política de saúde mental no Brasil promove a redução programada de leitos psiquiátricos de longa permanência, contribuindo para o processo de desinstitucionalização, que também é fortalecido através da criação do CAPS. O CAPS é composto por uma equipe multidisciplinar, que conta com psicólogos, psiquiatras, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais e técnicos administrativos. São ofertadas diversas atividades terapêuticas, como psicoterapia individual ou grupal, oficinas terapêuticas, acompanhamento psiquiátrico e atividades comunitárias. As residências terapêuticas também contribuíram para o processo de desinstitucionalização, pois receberam portadores de transtornos mentais egressos de internações psiquiátricas de longa permanência e que não possuíam suporte social ou laços familiares. Os egressos ainda contam com o programa de volta para casa, que foi instituído pelo presidente Lula por meio da assinatura da Lei Federal 10.708, de 31 de julho de 2003, e dispõe sobre a regulamentação do auxílio e reabilitação psicossocial a pacientes que tenham permanecido em longas internações psiquiátricas. Então, Ana Maria Divanilson, eu gostaria que vocês me explicassem um pouco mais como está sendo a readaptação de vocês aqui fora, nas casas terapêuticas, depois que vocês saíram do hospital. Está sendo até melhor, porque a gente sofria muito, né, lá naquela casa. Eu ganhei até uma postura e aqui a gente se sente, sabe, como se fosse uma casa nossa mesmo, sabe? Então aqui a gente entende, a gente vê demais, sabe? Seu Divanilson, o senhor lembra para nos trazer sobre esse assunto? Foi muito difícil assim pra nós, sabe? Eu queria estar na frente, de noiteado, assim, sabe? A gente batia muito, apanhava demais lá. As roupas, chute, de lá pra lá. Agora sim, eu me senti melhor. Agora estou melhor, agora estou conversado, me sentindo muito bem tratado agora. Olha, agora que vocês estão de fora, se readaptando, se reintegrando socialmente, quer dizer também que vocês já estão participando do programa De Volta para Casa, tá? Esse programa disponibiliza por mês aí um valor para vocês estarem se reintegrando na sociedade. É um auxílio do governo para vocês.